Hoje em dia todo mundo quer conhecer os países dos influencers como Itália, França, Inglaterra e acabam nem percebendo as maravilhas que estão perdendo não visitando outros países que podem ser igualmente ou até melhores que esses países conhecidos e hoje estamos aqui para te mostrar quais são esses países. Podemos começar que o país possui o maior território do mundo e faz parte de 2 continentes. Um país para quem gosta de frio e uma cultura diversa e marcada pela antiga União Soviética, a Rússia. A Rússia, apesar de estar em guerra atualmente com a Ucrânia, é um ótimo país para se visitar se souber ir para os lugares certos, podendo se aprofundar na rica história desde os czares, Guerra Fria e atualmente. Então bora conhecer um pouco desse país maravilhoso? A Rússia com a sua moeda sendo o rublo, o que significa que o custo de viagens não é caro comparados aos Estados Unidos ou Europa. Dando um contexto geral, atualmente a Rússia encontra-se em guerra com a Ucrânia, com o IDH de 0,824, o que é considerado alto e altamente dependente de suas reservas energéticas, o petróleo e o gás natural. Para quem gosta de história, a Rússia é um dos países com uma das histórias mais ricas do mundo e que vale muito a pena conhecer. Começando pela incrível história russa, que é uma saga de transformações radicais, marcada por expansão territorial, regimes autoritários e mudanças na sociedade, onde tudo começa com o Rus de Kiev no século IX, um primeiro estado eslavo que adotou o cristianismo ortodoxo em 988. Esse reino que caiu sob domínio mongol no século XIII, que durou mais de 200 anos e moldou a futura centralização do poder russo. Aos poucos, Moscou se recuperou como centro político, libertando do domínio dos mongóis no século XV. Os Romanov, que governaram a partir de 1613, transformaram a Rússia em um império, especialmente com Pedro o Grande, que abriu o país para a Europa, e Catarina a Grande, que ampliou suas fronteiras. Mas o atraso econômico e a desigualdade social levaram a revoltas, e assim veio a tão famosa Revolução de 1917, que derrubou o czar e levou os bolcheviques ao poder. A União Soviética, fundada em 1922, veio a ser uma superpotência sob Stalin, mas a um custo: repressão, campos de concentração e milhões de mortes. Após vencer a Segunda Guerra Mundial, a URSS entrou na Guerra Fria contra os Estados Unidos, um conflito que definiu décadas até seu colapso em 1991. A Rússia pós-soviética enfrentou crises nos anos 1990, até que Vladimir Putin assumiu o poder em 1999, consolidando um governo centralizado e uma política externa agressiva. Hoje, a Rússia segue como uma potência global e sua história é impressionante e que, na minha opinião, uma das melhores de todas. Toda a difícil história russa mostra toda a perseverança e determinação do povo russo. Mas não se engane, a Rússia não é só impressionante na história. Suas paisagens já valem a pena o preço. A Rússia é para os amantes do frio, onde os invernos são rigorosos e podem chegar a menos 50 graus Celsius negativos. Doideira, né? Então, antes de conhecer a maravilhosa Rússia, se programe para levar roupas de frio. As melhores cidades a se visitar são obviamente Moscou e São Petersburgo. Moscou para quem quer ver o Kremlin e o Teatro Bolshoi. São Petersburgo é para ver o Museu Hermitage, um dos maiores e mais ricos museus do mundo, Catedral de São Isaac e Igreja do Sangue Derramado e por fim o Palácio de Peterov. Mais voltado à natureza temos o Lago Baikal, o lago mais profundo do mundo, com águas cristalinas e natureza intocada, o Monte Elbrus, a montanha mais alta da Europa e a Transiberiana, a famosa ferrovia que atravessa a Rússia. Mas não se esqueça que a Rússia é um país grande, o maior do mundo. Então se programe para escolher os melhores e os mais pertos lugares para visitar. Mas agora, se você busca comidas típicas, a Rússia pode te surpreender. Afinal, o nosso famoso estrogonofe é de origem russa, que é o bife stroganoff com cubos de carne com molho de creme de leite e cogumelos, servidos com arroz ou batata, e é interessante experimentar esse aqui para ter um comparativo do original com o brasileiro. Outro prato que eu super recomendo é o borscht, uma sopa de beterraba com carne, repolho e creme de leite, e o cacha, o típico mingau de trigo sarraceno ou outros grãos, comum no café da manhã russo. Falando agora de preços no geral, uma viagem de 7 a 10 dias para a Rússia custa em média de 10 mil a 15 mil reais. As passagens aéreas variam de 3.500 a 6 mil reais, enquanto a hospedagem em hotéis médios fica entre 200 a 400 por noite.
Para a alimentação, reserve cerca de 100 a 150 diários por pessoa, incluindo refeições em cantinas locais e alguns restaurantes. O transporte público custa aproximadamente 30 a 50 por dia, e os ingressos para atrações turísticas variam de 50 a 150 cada. Não esqueça de incluir no orçamento os custos do visto, 400 a 800, e do seguro viagem obrigatório, a partir de 150. A Rússia, mesmo em guerra, é um país incrível para visitar e de coisas para fazer é o que não falta. Nos conte nos comentários se vocês já foram para a Rússia ou se tem vontade de ir e já aproveitando, já vai deixando o like assim incentivando a gente a fazer mais vídeos sobre. Muito obrigado e até o próximo vídeo.